Acorde aqui para nós. Pronto, estamos gravando. Sejam todos bem-vindos. Um bom dia para você. Hoje a gente vai falar dessa influência da DDP em cargas elétricas. Qual que é a importância da diferença de potencial? Na última aula alguém me perguntou isso aí. Eu não me lembro se foi aqui ou se foi no PVM, mas a galera me perguntou, sabe, para que serve a DDP? Importante eu lembrar que o campo elétrico, fizemos um resumo aí, né, para você. Tem até uma foto desse resumo no quadro. Eu vou colocar no WhatsApp para vocês no término dessa aula aqui. Se algum bom de memória puder, vai estiver terminando a aula aqui, você dá o grito aí para mim, ou aqui, ou escreve, Simon, manda a foto. Aí eu me lembro direitinho de postar a foto para você. Bom para você. O campo elétrico de uma carga pode gerar em outra uma força elétrica. Essa é a ideia. Pode não, ele vai gerar. Então, se eu tenho uma carga e toda carga tem campo elétrico, se outra carga entrar nessa região de campo elétrico, ela vai sentir as ações desse campo. Ou seja, ela vai sofrer a ação de uma força. Mas essa mesma carga que tem campo elétrico, ela também tem potencial. O que o potencial faz? O potencial adquire nessa outra carga uma energia potencial elétrica. E essa energia é de suma importância. Por quê? Porque é essa energia que será transformada em energia de movimento, de deslocamento. E a gente tem chamado isso de trabalho. O trabalho da força elétrica. Então, se eu falo para você, olha, uma carga, ao receber energia, vai se deslocar. Eu estou dizendo que essa energia recebida por ela, que a gente já chamou aqui de variação da energia potencial, é também chamada de trabalho. E quando ela sair de um lugar e ir até outro, ela vai ter saído de um potencial e ido até outro. Então, a física compreende que, se eu saio de um potencial e vou até outro potencial, existe aqui uma diferença de potencial. É simples. Então, se você analisar isso de uma forma maior, ok? Você consegue ver comigo da seguinte forma. Ó, imagina que nós tenhamos aqui um campo elétrico. Okay? E aqui você vai ver o processo de forma inversa, tá bom? Vou explicar para você. Então, aqui nós temos o campo elétrico. Nossa, olha lá, nosso maravilhoso campo. Esse campo você já sabe que é uniforme, ok? E ao longo desse campo eu tenho as linhas de potencial. Vou desenhar algumas aqui para você. Só algumas aqui para a gente compreender, ok? 4. Pronto. E aí, olha que barato. Se eu pego uma carga elétrica positiva e abandono ela aqui, positiva, a gente pode muito bem chamar isso aqui de potencial A, potencial B, potencial C e potencial D. E uma coisa que nós já aprendemos é que este potencial elétrico dentro desse campo, ele decresce a favor do campo, ok? Isso é um postulado, inclusive, que está no seu material, leia, leia, leia. Então, veja, à medida que eu caminho pelo campo, o potencial elétrico diminui. Eu posso falar para você que o potencial em A é maior do que em B, que em C, que em D, e etc. Ok? Sempre assim, sabe? Sempre assim, sempre assim. Qualquer campo, ok? Elétrico. Então, à medida que essa carga vai se movimentando, o potencial vai diminuir. Aí, olha que lindo. Eu quero arrancar essa carga daqui e trazê-la para cá. De um potencial A para um potencial B. Eu já sei que no ponto A, ela tem o quê, padrinho? No ponto A, ela tem uma energia potencial, que é QDA, top. E no ponto D, que é onde ela vai, ela tem uma energia, que é o QVD. Pronto. Quem é o trabalho, moçada? É menos a variação da energia potencial, que a gente já descobriu, já falou, que é QVAD.
Ou seja, né, o A menos o D, lembra? O A menos o D, coloca o Q em evidência, fica Q, VA menos VD. Só que o VA menos VD, nós estamos chamando de diferença de potencial. Então, associado a uma diferença de potencial, vai existir um trabalho. E o que a carga elétrica vai fazer com esse trabalho? Energia. Ok? Cinética, movimento. Então, olha que doido. A física vira, olha para esse quadro e explica assim: essa carga saiu daqui e veio até aqui. Com isso, ela se deslocou, ela se movimentou. Por que ela se deslocou? Por que ela se movimentou? Porque entre esses dois pontos há uma diferença de potencial. E toda diferença de potencial vai causar em uma carga um deslocamento. Escuta isso, toda DDP vai causar em uma carga deslocamento. Se você tem uma DDP no espaço, uma diferença de potencial, e aí quando eu falo uma DDP é diferente de zero, ok? Uma DDP que existe. Se eu tenho uma diferença de potencial entre dois pontos e jogo uma carga ali no meio, ela vai se deslocar, galera. Então, associada a uma DDP, existe um deslocamento. Sabe? Quem é que falou isso? Porque se tem DDP, se tem potenciais diferentes, existe um campo elétrico. A gente já sabe disso, ok? Este campo elétrico, por acaso, ele vai de mais para menos. Só que a partir de agora a gente vai chamar esse mais e menos de maior e menor potencial. Dessa forma, se você analisar aquilo ali, é justamente o que eu tenho, por exemplo, no circuito elétrico. Né? Quando eu coloco uma pilha, um gerador, e chamo de polo positivo e polo negativo. O polo positivo vai ser chamado assim, não estou falando dos cátions que tem ali dentro do gerador, dos ânions, não só disso, mas o polo positivo é chamado assim por ser um polo de maior potencial. E o polo negativo? O polo de menor potencial. Então, repare, a minha partícula positiva está indo de VA, do maior potencial, para VB, o menor potencial. Certo? Então eu posso escrever, por favor, qualquer dúvida me para, ou clica no chat ali que eu já estou de olho nele ali, ok? Deixa eu fechar uma mensagem que apareceu aqui. Show de bola. Dessa forma, galera, o que eu tenho aqui? A minha partícula saindo de uma região de maior potencial e indo para uma região de menor potencial. Isso é o positivo e o negativo que nós atribuímos ao gerador elétrico. Né? O gerador do meu circuito elétrico, aquele que vai ocasionar nas cargas elétricas deslocamento. E eu sei disso porque, associado a uma diferença de potencial, vai existir o que, moçada? Campo. E vai existir o que, moçada? Deslocamento. É a base do que nós conhecemos aí para o movimento das cargas. E olha que demais, se a diferença de potencial contribui para o movimento de uma carga, para o deslocamento, está contribuindo para a cinética das cargas. E toda vez que uma carga se movimenta, o que eu tenho? Carga em movimento. Carga em movimento não é mais a carga fixa, que gera campo, a que gera potencial, a eletrostática, mas sim a eletrodinâmica. Carga em movimento é o que nós chamamos de corrente elétrica, ok? Então, quem é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento das cargas elétricas. Só que esse movimento de cargas elétricas, para acontecer, tem que ter alguma coisa. Quem é que produz força, movimento nas cargas? Campo, né? Agora, para ter campo, eu preciso de uma diferença de potencial. Teremos essa diferença de potencial que produz o campo.
que por sua vez produz o deslocamento, moçada. Ok? É assim que vai funcionar. Alguma dúvida, moçada? E aí veja que coisa magnífica. Se eu pego um corpo qualquer, sabe que corpo é esse? Um corpo que tenha carga elétrica, né? Ah, mas praticamente todo corpo tem carga elétrica, show! Então eu vou estudar um que tenha cargas livres, tá bom? Para que a gente consiga perceber isso na prática, o que está acontecendo. Aonde que eu tenho carga livre? Eu tenho elétrons livres e íons livres, correto? Então eu posso aplicar tanto num conceito de um condutor sólido, né, os metais, os fios metálicos, que está repleto de elétrons livres, né, de acordo com as ligações metálicas, e eu tenho também os condutores iônicos, as soluções iônicas, como você já deve ter visto um monte em química por aí, né, a própria solução de água com sal, NaCl, já me dá essa solução iônica, ok? Então, se eu tenho condutores, e esses condutores têm cargas livres, é possível criar nesse condutor um movimento de cargas, chamado de corrente elétrica. Como que eu faço isso? Se eu pegar, por exemplo, esse cara aqui, que eu vou chamar aqui embaixo de condutor sólido, pegou lá? Show, condutor sólido, e ligá-lo a uma diferença de potencial. Eu posso ter essa diferença de potencial, que eu vou explicar agora para você, algo fantástico sobre ela, por exemplo, num gerador, ok? Eu venho aqui em cima, aqui, ó, e conecto esse fio. Nossa, sabe, mas esse fio está muito grandão, né? Cara, só para a gente ampliar ele, para a gente enxergar o que acontece dentro dele, ok? Está ali, ó, o nosso gerador, que tem um polo positivo por definição, negativo por definição, e nós vamos vir aqui e vamos ligar. Pronto. O nosso gerador é um fio. O que é isso em azul? É um fio, ok? E eu estou ligando num fio, ok? Num tarolim, num pedaço de metal, só que eu estou colocando ele aqui ampliado para você enxergar. E no momento em que eu conectar a diferença de potencial ali naquele fio, olha que demais, né? Pensa comigo, como se eu tivesse aqui um polo positivo, certo? Gerando aqui nessa lateral do fio um polo positivo, né? Desse nosso corpo, desse nosso condutor sólido, desse nosso tarugo de metal. E o polo negativo gerando do lado de cá um negativo. O que acontece aqui dentro? Uma diferença de potencial. E o que essa diferença de potencial cria nesse condutor sólido? Um campo elétrico, de mais para menos. E aí, se você conseguir enxergar esse desenho aqui dentro, tá lindo, ok? Porque, de novo, eu tenho um polo positivo, um polo negativo e de mais para menos, olha que legal, linhas de campo elétrico, de positivo para negativo. O que é esse campo aqui dentro que acontece imediatamente na hora que eu ligo, ok, no gerador? Liguei no gerador, campo simultâneo, imediato. Ele não demora a pegar no tranco, não, ok? Liguei na DTP, o campo já acontece. O que esse campo vai fazer aqui dentro? Vai realizar força elétrica. Vai desenvolver um trabalho. Sobre quem? Sobre as cargas que tiverem ali dentro. Como você sabe que aqui dentro eu tenho elétrons livres, o que os meus elétrons vão fazer? Vão começar a se deslocar. E nessa movimentação deles, eu tenho um movimento de cargas elétricas. E esse movimento de cargas é chamado em física de corrente elétrica. Isso só acontece devido à nossa incrível DDP. A DDP é a importância para a corrente elétrica e tudo que a gente chama de eletricidade
nos dias de hoje, que nós temos aí por aí no nosso mundo. E aí os meus elétrons, que antes, escutem, tinham um movimento vibracional, ok? Talvez o seu material utilize a palavra randômico ou aleatório, é a mesma coisa, né? Então, aquele movimento ali vibracional, vindo meio na diagonal, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, mas ele não desloca, porque tem um monte de elétrons do lado dele, né? Tem uma cambada de elétrons ali, então ele vai para onde? Tem um monte de gente que ele gosta. Então, fica ali naquele movimento vibracional, aleatório, meio randômico, né? Vivo. Quando eu estabeleço a diferença de potencial, eu coloco todo mundo para se movimentar para um lugar só. Show de bola? E nesse caso, esse lugar seria o potencial maior, já que elétron gosta de potencial maior. As cargas negativas buscam um maior potencial. Diferente, ó, acompanha aqui do ladinho, aqui, ó, a carga positiva buscando o menor potencial. Mais gosta de menos, menos gosta de mais. E esse mais e esse menos a gente está chamando agora de maior e menor potencial, de forma bem elegante para você e real, né, que é o que acontece nos nossos vestibulares. E aí, lindo, olha o meu elétrico. Começou a se movimentar de forma ordenada. O que é ordenada? É porque todo mundo vai para lá. Todos os elétrons que nós temos aqui, nesse condutor sólido, vão procurar o polo de maior potencial. Então, esse movimento unido, ordenado deles, é chamado de corrente elétrica. Ok? E essa corrente elétrica, olha que doideira, ela é tão importante para nós, causa tantos efeitos fisiológicos, porque esse movimento de elétrons, coisa boba, né? A diferença de potencial gera nesses elétrons trabalho. E o que é trabalho? Energia cinética. Só que olha que incrível, esse movimento, essa energia cinética, parte dela, e parte porque esse condutor não é uma máquina perfeita, né? E segundo Tarsis, lá na segunda lei da termodinâmica, a gente não tem essa máquina perfeita. Isso significa, então, que nesse movimento, parte dessa energia cinética de movimento, mv²/2, vai se transformar em energia elétrica, que eu vou utilizá-la de alguma forma, né? Eu vou transformá-la de alguma forma, né? Se isso não acontecer, simplesmente essa energia cinética vai cair, vai acabar com o tempo, devido à transformação outra que acontece aqui. Porque enquanto esse cara tem uma energia cinética, um movimento, daqui a pouco eu vou anotar isso para você, parte dessa energia vai se convertendo, vai se perdendo, dissipando em calor, ok? Num efeito muito importante que a física chama de efeito Joule, que é a parte dessa energia cinética de movimento, ou elétrica, que a galera chama, né? Em calor. Então, olha que incrível. Esse movimento gerado pela DDP, parte dele eu uso, realizo trabalho, isso é o trabalho, energia útil, utilizada em eletricidade. Parte dele eu vou jogar fora, eu não, né? A natureza, isso vai se perder mesmo, é algo que a gente não conseguiu mudar ainda nas transformações de energia na forma de calor. Essa é a grande sacada da DDP, essa é a grande importância dela. Ela gera o que nós chamamos de corrente elétrica. Existem vários efeitos fisiológicos aqui, né? Você já deve conhecer, encostei a mão no fio desencapado que tem corrente elétrica, choque, vários efeitos. Só que essa corrente elétrica, olha que incrível, ela está vinculada. Ela é, de certa forma, uma propriedade dessa diferença de potencial. E como eu tenho diferentes diferenças de potencial, a minha corrente elétrica também se torna diferente. Como assim, Simon? Você deve saber, deve se lembrar aí, se não se lembra, vai lembrar agora que essa diferença de potencial VAB, proveniente de um gerador, de uma pilha, de uma bateria, é diferente da DDP proveniente de um gerador de eletricidade, lá das usinas que a gente tem, né? A usina eólica, a usina termoelétrica, a usina hidrelétrica, é diferente. O gerador de indução eletromagnética dá uma DDP, favorece uma diferença de potencial diferente desse gerador aqui. E isso vai causar duas correntes diferentes. É o que eu quero falar para
você agora, ok? Então, eu vou deixar um minutinho para você dar um print, ou quem está copiando, anotar, porque eu fico na frente toda hora. E se você tiver uma dúvida com relação a essa primeira parte, dá o grito aí para mim, por favor, ok? Dá um print aí, dá uma copiada. Está aqui na frente que eu tiro o reflexo lá do cautelar. Está suave para você? Deu para compreender a importância da diferença de potencial? Isso tudo que eu falei aqui pode, já foi e poderá ser usado contra você nos tribunais, ok? Estou zoando. Lá no seu vestibular. Isso já foi muito utilizado no vestibular de forma teórica, né? Muita gente aí favorece um pouquinho a DDP, né? Ah, não cai potencial elétrico no vestibular, não vai ficar, não. De fato, potencial elétrico no Enem é muito difícil de aparecer. Já DDP aparece toda a santa prova, seja no conceito prático da resistência elétrica do circuito elétrico, seja no conceito teórico. Ok? Negão. De boa, de boa, de boa, de boa? Fala comigo aí. Temos aí Giovana Kustein, Gustavo, com PH ainda, ó. Daniela Martins, Clara Daniele. Pensa que dupla, Clara Daniele e Daniela Martins. Dupla sertaneja. Com vocês, Clara Daniele e Daniela. Nossa Senhora. Clara Daniele, tem Simon Silveira aí. Quem mais que está aqui? Deixa eu baixar aqui para ver todos vocês. Yara Aiton, com PH também. Luciana Paz, e Milena Fernandes, e Renata Henrique. Sejam todas bem-vindas. Está faltando só 180 pessoas. Show de bola. Pronto, podemos apagar? Dá um sim aí para mim, ou não. Vocês estão aí? Vocês estão tomando café? Vocês estão vivos? Estão bem? Como é que tá as modas? Fala com eu. Fala comigo. Pode apagar, kkk? Então tá bom. Mas eu não escrevi kkk ali, não. Apaguei, hein? Ó. Pois. Pronto. Interessante. Então, a diferença de potencial é a responsável por essa corrente elétrica. Porém, vou escrever um negócio bem bonitinho aqui para você. A nossa diferença de potencial, que eu já estou chamando de VAB há um tempo, correto? Tranquilo? Ela pode acontecer através de um gerador de indução eletromagnética perfeito? O gerador de indução eletromagnética é uma das últimas coisas que a gente estuda na frente C, né? Sempre lá beirando a revisão para o Enem, a gente começa a estudar a geração de indução eletromagnética, né? A última lei lá do eletromagnetismo. E ele pode acontecer do gerador comum. Quem é o gerador comum? Ah, são os geradores químicos, mecânicos, né? Térmicos. É o gerador na forma de pilhas e baterias, por exemplo. Show de bola? Então, o gerador químico comum e o gerador de indução eletromagnética vão me dar DDPs diferentes. Por quê? Porque o gerador comum me dá o que nós chamamos de DDP contínua. Todo mundo lembra disso? Contínua. E o DDP, a DDP do gerador de indução é a DDP que nós chamamos de alternada. Que legal, Simon. Explica aí rapidinho para você. O que é uma DDP contínua e uma DDP alternada? Contínua é a DDP que os polos estão definidos. Aqui é mais, aqui é menos, é o que acontece com as pilhas e as baterias, né? Não tem alteração, não tem mudança. Então, eu sempre vou comprar aquela pilha que o polo mais é mais, o polo menos é menos. Se eu virar a pilha do avesso ali do lado, vai continuar sendo positivo e negativo.
Sendo assim, ela gera um campo de uma única direção, ok? Um único sentido, e vai gerar um movimento contínuo nas cargas livres, né? Seja no elétron ou seja nos íons. Movimento contínuo. Isso é o que acontece com o gerador comum. Agora, se você lembrar do gerador de indução eletromagnética, lembra que dentro da usina tem um gerador feito por um grande ímã, e dentro desse ímã tem uma espira. E como que funciona a geração de DDP lá nesse gerador da nossa usina hidrelétrica, por exemplo? Quando a água é liberada na represa, ela desce, passa pelo tubo, se movimenta, ela vai bater numa turbina, lembra? A turbina vai girar, e quando a turbina girar, ela aciona o gerador. Por quê? Porque a turbina está ligada numa espira, e essa espira começa a girar loucamente dentro do ímã. E Faraday descobriu que toda vez que uma espira gira dentro de um ímã, o que o ímã tem? Campo magnético. E toda vez que acontece nessa espira uma variação do fluxo magnético dentro dela, uma força eletromotriz, uma DDP, mais um nome para ela, tá? Diferença de potencial, DDP, tensão, voltagem e força eletromotriz. Uma DDP criada, induzida, na verdade, né? Devido a esse movimento da espira, tá aqui minha mão, a espira, né? Ela fica girando. Girando por quê? Porque a turbina está girando, a água está passando, e nesse movimento dela, as linhas de campo magnético sofrem aqui na espira uma variação de fluxo magnético. E essa variação de fluxo favorece uma DDP alternada. Por quê? Porque você vê que hora o fluxo aumenta, hora o fluxo diminui. Então, é uma variação que hora é positivo, hora é negativo. Quando algo aumenta, final menos inicial é positivo. Quando algo diminui, o final menos o inicial é negativo. Então, uma variação positiva e uma variação negativa gera, induz naquele gerador e no fio que estiver ligado nele, uma polaridade alternada o tempo todo. É como se eu tivesse mais menos, mais menos, mais menos, mais menos, mais menos, mais menos. A gente nem trata como mais e menos, né? A DDP que nós temos na nossa casa. A diferença de potencial que a gente tem na nossa casa. Tanto é que os aparelhos que você compra, liquidificador, ferro elétrico, qualquer aparelho elétrico que você tem na sua casa, quando você vai ligar a tomada, ele não tem positivo e negativo. Eu posso pegar e ligar o fio aqui, ou posso tirar, inverter e ligar também, vai funcionar no aparelho, qualquer jeito que eu inverter, ok? Por quê? Porque essa alternância faz com que eu não tenha uma polaridade definida ali. Sempre vai haver, enquanto o gerador da usina estiver funcionando, estiver alimentando a minha cidade, vai haver uma diferença de potencial na rede da minha casa, só que ela é alternada. E o que uma DDP contínua causa no fio, causa no condutor? O movimento de cargas de forma contínua, um sentido só. O que a DDP alternada causa no condutor? O movimento de cargas alternado. Com isso, nós temos, para essas duas DDPs, coloque aqui, por exemplo, né? De novo, o nosso fio. E aqui a gente vai conectar ele ao nosso gerador. O gerador está o gerador comum, né? Gerador químico, aí as pilhas, baterias, companhias militares. Show? Vamos conectar ele a esse pedaço de fio. Top! O que vai acontecer aqui? Aqui nós temos uma DDP contínua. Perfeito? O que a DDP contínua vai causar aqui? Um movimento de cargas contínuo. Se aqui é mais, os meus elétrons vão querer se movimentar para onde? Para o polo de maior potencial. Então, os meus negativos em todos eles perfeitamente. E dessa forma, isso é um sentido contínuo. Nós vamos chamar isso de corrente contínua, CC. Top? Agora, se eu pego esse mesmo barulho aí e conecto a um gerador de indução lá da minha usina, ok? Está lá o gerador de indução e conecto ele aqui. O que eu tenho ali? Uma polaridade invertida. O que vai acontecer com o meu elétron dentro? Ora para a direita, ora
esquerda. Isso nós chamamos de corrente alternada, ok? Lembra lá do AC/DC, né? Corrente contínua e corrente alternada, lá do inglês? Aqui a gente vai trabalhar de CC e CA, né? Ou ACDC, ok? CC e CA, corrente contínua e corrente alternada. Isso é a diferença da movimentação das cargas elétricas devido a uma DDP diferente. Olha que maravilhoso isso. A DDP é muito importante para nós, porque de acordo com a DDP,